Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo, uma noite de estudo da doutrina consoladora. Boa noite aos internautas que nos assistem também. Hoje teremos o prazer da presença do nosso irmão Paulo Cartagenes, que vai trazer o tema Marcos, o Evangelista. É muito importante nós sabermos a história de cada um desses que se propuseram a divulgar a doutrina, o Espiritismo, não, mas a doutrina cristã. Então, para iniciar os trabalhos da noite, nossa irmã Neves fará a prece inicial, por favor. Senhor Deus, Jesus, nosso irmão maior e amigo, nossos sinceros agradecimentos pela oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome. Que possamos hoje aprender bastante sobre os ensinamentos do Cristo para ser usado no nosso dia a dia. Esse é o objetivo dos estudos, da palestra, do Caminhando para Jesus. Que a paz do Mestre Jesus, que a luz de Maria de Nazaré nos envolva hoje e sempre. E lá no Evangelho tem uma passagem que Jesus diz: quando houver mais duas ou mais pessoas envolvidas no meu nome, ali eu estarei. E confiante da presença de Jesus entre nós, devolvemos a palavra ao nosso irmão que está diante dos trabalhos para dar o mesmo por iniciado, na tua santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, com a palavra nosso irmão Paulo Cartagenes, que ele seja intuído e tenha a serenidade para nos trazer a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria, né, que estamos aqui, unidos e reunidos, para estudarmos essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade, que, como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais esclarecimento a gente tem, aumenta a nossa responsabilidade diante da vida. É evidente que, pelo simples fato de conhecermos a doutrina espírita, de estarmos aqui no caminhando para Jesus, não quer dizer que nesta encarnação atingiremos a perfeição espiritual relativa, né, a pureza espiritual, pelo simples fato de conhecermos. Mas, sem dúvida, que aumenta a nossa responsabilidade. Se antes de conhecer a doutrina espírita, nós cometíamos nossos equívocos por falta de aprofundamento filosófico, doutrinário, religioso, hoje a gente já não pode mais alegar isso. Evidente que ao longo desse processo evolutivo, nós vamos acertar, errar, cair, levantar, faz parte do processo pedagógico de evolução, de aprendizagem, mas sem dúvida que potencializa aquela máxima que está lá no Livro dos Espíritos, que as leis de Deus já se encontram na nossa consciência e, consequentemente, temos sim um compromisso maior, porque o Espiritismo ele nos dá uma visão de vida ampla, né, profunda, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Não nos torna ainda perfeitos, mas aumenta a nossa responsabilidade, né? Como um certo homem uma vez disse, antes de conhecer o Espiritismo eu pecava em paz, né? Pecar, lógico, maneira figurada, né? A doutrina espírita não trabalha com esse conceito de pecado, né? Nem de eternas condenações, nem de locais definitivos, simbolicamente falando. Então, o tema da noite de hoje é Marcos, o Evangelista, como bem anunciou nosso irmão Luiz Guimarães. Marcos era discípulo de Pedro, seu mentor espiritual, autor do segundo evangelho, lá no Novo Testamento. Marcos nasceu numa aldeia judaica em Jerusalém e foi batizado com o nome de João Marcos. João, de origem
hebraica nos dias atuais, né? Aramaico naquele momento, que é o hebraico antigo. E Marcos, seu segundo nome composto, que é o que ele vai usar ao longo da sua trajetória encarnada aqui na Terra. Marcos de origem grega, tá? Marcos com K e U. Era uma tradição daquela época, as famílias batizarem, principalmente as famílias em Israel, na Palestina, né? Batizarem as pessoas com nomes compostos, onde um era aramaico e o outro era um segundo nome mais internacional, geralmente de origem grega ou romana. Então era uma tradição dentro da sociedade hebraica daquele momento, né? Ele era filho de Maria e sobrinho de Barnabé, tá? Barnabé que tinha origem cipriota. Barnabé, seu tio, nasceu na ilha de Chipre, que é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo. É uma espécie de país euroasiático, né? Na verdade, a Europa, fisicamente, é uma extensão da Ásia, é uma península da Ásia, né? A Europa só é um continente pela questão cultural, geopolítica, enfim. Então, seu tio Barnabé tinha origem cipriota, né? E o Chipre, país, ilha ali no meio do mar Mediterrâneo, maior ilha do Mediterrâneo, país europeu e asiático ao mesmo tempo, de cultura grega e turca. Até hoje tem essa influência grega e turca. Os pesquisadores não conseguem precisar o ano de nascimento e de desencarne de Marcos, mas as datas mais aproximadas chegam ao ano para o nascimento, 10 ou 12 depois de Cristo, e ele pode ter desencarnado em 68 ou 72 depois de Cristo. Não há uma precisão, os pesquisadores se dividem em relação a essas datas, mas são datas aproximadas, né? Os pesquisadores acreditam que Marcos nasceu em uma família de boas condições materiais, né? Na verdade, rica mesmo, assim. Como sua mãe Maria, ela tinha uma casa em Jerusalém. Casa essa onde foi celebrada a última ceia do Cristo, no primeiro andar dessa casa. E a família tinha uma propriedade também no Horto das Oliveiras. Essa propriedade, a gente pode chamar de fazenda, sítio, chácara, tá? Nos dá um indício muito forte de que a família de Marcos era rica, proveniente de um comércio de azeite, em função das oliveiras que ali estavam, né, naquela segunda propriedade, né? Ele foi citado mais de uma vez nas cartas de Pedro e Paulo de Tarso, né? Marcos conheceu Paulo em Jerusalém e acompanhou o apóstolo dos gentios ao Chipre e em Roma. Inclusive, na carta de Paulo a Timóteo, no ano de 66 depois de Cristo, Paulo escreveu para Timóteo na prisão em Roma, onde ele diz assim claramente: procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode auxiliar-me no ministério, né? Paulo de Tarso já era um homem maduro, um cristão convicto nesse momento, e Marcos era muito jovem ainda. Tanto que Marcos, quando conviveu com Jesus, ele testemunhou Jesus, sua mãe Maria era uma discípula convicta do Cristo, e Marcos ainda não. Marcos era um adolescente ainda, na época da vida do Cristo, Marcos era um adolescente. Ele ainda estava formando, digamos assim, a opinião filosófica, né, religiosa dele. Ele ainda não tinha aquela fé no Cristo. Sua mãe, sim, né? Depois é que vai vir a convicção, né, em Jesus. Possivelmente Marcos conheceu Jesus pessoalmente, como eu falei, ainda muito garoto, né, muito jovem. E ficou marcado por acompanhar Pedro, Barnabé e Paulo de Tarso, tá? E assim, em uma dessas jornadas com Paulo e Barnabé, o jovem Marcos, ele chega a desistir no meio do caminho,
dessas turnês, né, dessas peregrinações para a divulgação do Evangelho, justamente porque ele ainda estava amadurecendo, não só como cristão, mas como pessoa mesmo, né? Paulo e Barnabé eram bem mais maduros do que ele em todos os aspectos. Tanto é que chega um momento que ele desiste da viagem, possivelmente porque ele achou a viagem cansativa, estava sentindo falta do conforto, né, da vida confortável que ele tinha, no aconchego de seu lar e das condições que sua mãe Maria lhe dava, né? A casa em Jerusalém, onde Marcos cresceu, que era propriedade de sua mãe, era um ponto de reunião dos primeiros seguidores de Jesus, né? Nós não estamos nesse momento aqui reunidos no Caminhando para Jesus, em nome de Jesus, no Caminhando para Jesus, né? Como o Neves falou no início na prece inicial, quando um ou duas pessoas estiverem no nome do Cristo, ele lá estará. Pois bem, na casa onde Marcos nasceu e cresceu, era um ponto de reunião pública dos primeiros seguidores do caminho. Ainda não podemos chamar de cristãos naquele momento. Hoje a gente pode, mas naquele momento seria anacrônico, seria a gente usar uma palavra fora do tempo dela. Os primeiros seguidores de Jesus não eram chamados cristãos, eram os seguidores do caminho, né? Porque a palavra cristão nasce de um diálogo do apóstolo Lucas, que era médico, com o apóstolo Paulo, né, que foi juiz no Sinédrio. Então, a palavra cristão vem dessa, que se substitui ou dá sinônimo a seguidores do caminho, foi criada do diálogo de Lucas com Paulo de Tarso, né? Então, depois, irmãos, depois da última ceia, que como a gente falou no início aqui do estudo, a última ceia foi celebrada no primeiro andar da casa de Marcos. O mestre Jesus saiu para realizar uma prece, justamente, perdão, no Horto das Oliveiras, que era uma das propriedades da família de Marcos, né, da mãe de Marcos. E mesmo conhecendo Cristo, Marcos, um jovem adolescente, ainda não tinha aquela fé no mestre Nazareno, ainda que sua casa fosse uma referência em termos de estudos do Evangelho, digamos assim, né, ou da mensagem do Cristo, melhor dizendo, né? Marcos, inclusive, estava dormindo no momento em que Jesus foi preso pelos centuriões romanos, né? Ele acorda justamente no momento em que Jesus é preso. Ele acorda e diante daquele tumulto lá, daquele barulho, né? De toda aquele alvoroço, né, que a situação criou, ele desperta e fica assustado com aquela ação dos centuriões romanos, dando voz de prisão ao Cristo, né? Ali ia começar o martírio, o calvário, né? Não se sabe precisamente quando Marcos, digamos assim, ele passa a ter fé em Jesus, né? Possivelmente foi depois da vitória de Jesus sobre o Calvário, né? Possivelmente aquilo que nossos irmãos católicos, né, evangélicos chamam de ressurreição, que nós chamamos de, na verdade, a vitória de Jesus sobre a morte física, biológica, onde Jesus aparece materializado, né, fenômeno mediúnico da materialização. E é possível que após todo aquele holocausto que o Cristo viveu, todo aquele calvário, e ele aparece, né, para Maria Madalena, para Tomé, é possível que depois desse fato, isso tenha abalado, né, as convicções de Marcos, e ali ele tenha se convencido totalmente de que o Cristo era o Messias, de que o Cristo era o caminho, a verdade e a vida, né, a ser seguido. É bem provável que, quando Jesus se materializa mediunicamente, aquilo ali, assim, semelhante à queda do cavalo, né, de Paulo de Tarso na estrada de Damasco, quando Ananias recupera a sua visão, isso está descrito assim, bem detalhado
numa das minhas obras de cabeceira, que é Paulo e Estevão, de Emmanuel, que eu já tive a oportunidade de ler pelo menos umas 2 vezes. É uma obra extraordinária, belíssima, né? Eu creio que assim como Paulo teve aquele choque na queda, né, do cavalo em Damasco, creio que Marcos tem essa mudança de conceitos, né, de convicções a partir da vitória de Jesus sobre a morte, né? Alguns estudiosos do cristianismo acreditam que pela própria meditação, não só pelo fenômeno mediúnico do Cristo de materialização, mas pela própria reflexão, meditação, Marcos, já maduro, ele amadurece o seu pensamento e reflete sobre as mensagens do Cristo, sobre a obra do Cristo, e aquilo faz com que ele tenha convicção em Jesus, né? Tem um momento em que Marcos ele é contemporâneo, né? Ele vive a mesma época do evento da prisão de Pedro, dos martírios em Roma, em Jerusalém. Ele vive essa época já como um homem mais maduro, né? Então você tem o evento da prisão de Pedro, e após a libertação de Pedro, Pedro foi bater justamente na porta da casa de Maria, mãe de Marcos. Começam então os martírios e execuções em Jerusalém. Estevão, irmão de Abigail, então noiva de Saulo de Tarso, que veio a ser Paulo de Tarso, futuro Paulo de Tarso. Tiago, apóstolo, né? Começam os martírios. Começa, nesse momento, voltando um pouco no tempo, né? Saulo, que ainda não era Paulo ainda, começa a perseguição implacável aos cristãos em Damasco. Ele era um juiz do Sinédrio hebreu. O Sinédrio hoje é como se fosse o Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, né? A mais alta corte brasileira era o Sinédrio em Jerusalém para os hebreus. E assim como a cegueira na queda do cavalo em Damasco e a visão recuperada por Ananias leva, né, Saulo, um judeu convicto à conversão, ao maior apóstolo e criador praticamente do cristianismo, né, Paulo. Paulo, ele passa um tempo meditando na Arábia Saudita, e aí, em Antioquia, os cristãos escolhem Paulo de Tarso e Barnabé, tio de Marcos, como evangelizadores, né? Da Igreja Católica chama de bispos, né? À luz do catolicismo, eles chamam bispos. Nós podemos chamar aqui tranquilamente de evangelizadores. E aí, partindo em missão e viagem, escolheram Marcos como ajudante, né, de Paulo e de Barnabé. Foi a primeira viagem de Marcos, justamente aquela que eu comentei com os irmãos, que ele desiste, né? Desiste por cansaço e por imaturidade, né? Inclusive, isso gera uma polêmica futura depois entre Paulo e Barnabé, porque Marcos quer uma segunda chance de viajar novamente com Paulo e Barnabé para pregar o evangelho, mas aí Paulo chega para Barnabé e diz: não, dessa vez não. Ele, no tempo dele, ele vai voltar a viajar com a gente, né? Vai viajar conosco, perdão. Nesse momento, não. Paulo tinha ficado um pouco chateado assim com a desistência de Marcos, mas depois Paulo, que tinha algumas posturas, às vezes contundentes, né, enérgicas, em alguns aspectos até radicais, e eu confesso que é meu apóstolo favorito, né, Paulo de Tarso. É, ele reflete e dá uma nova oportunidade para que Marcos siga com ele e com Barnabé nas peregrinações de divulgação do Cristo e do Evangelho, né? Mas chegou até esse momento em que Paulo nega essa ida de Marcos junto a ele, Barnabé. Paulo e Barnabé chegaram a ter, não uma discussão, seria exagero, mas eles tiveram uma argumentação assim bem prolongada. Houve uma polêmica, né? Justamente o tio queria dar uma nova oportunidade ao sobrinho, e Paulo estava com receio de que Marcos novamente desistisse, né? Já numa segunda viagem, aí Barnabé, foi justamente essa que eu falei, né? Que Marcos tenta uma segunda chance.
E justamente essa segunda viagem foi até a ilha natal de seu tio, a ilha de Chipre, em 47 depois de Cristo. Foi justamente essa viagem que gerou uma mini contenda, assim podemos dizer, entre Paulo e Barnabé, né? No ano de 57 depois de Cristo, Paulo, nas cartas aos Colossenses, deixa claro que volta a confiar em Marcos e em Timóteo. Paulo de Tarso já vê Marcos preparado, maduro e pronto para divulgar o evangelho, né? Pedro, que só sabia falar aramaico, ele justamente convida Marcos para ser o tradutor para grego, né? E Pedro falava aramaico com um sotaque bem pesado, bem carregado da população que vivia ali próximo ao mar da Galileia, né? E aí ele confia a Marcos ser o seu tradutor da sua mensagem, do seu evangelho para a língua grega, né? Era comum algumas figuras daquela época, Paulo, Marcos, eram pessoas assim, até pela condição material que tinham, ter uma vasta cultura, assim, uma vasta erudição. Eles eram, tanto Paulo como Marcos, eles tiveram uma vasta instrução, assim, né? Eram muito eruditos, dominavam outros idiomas, não conheciam só os ofícios das suas profissões. Eles tiveram realmente uma formação muito enriquecedora, culturalmente falando, né? Então eles vão para Roma, que os hebreus naquele momento chamavam Babilônia, né? Não a Babilônia da Mesopotâmia. E lá foi onde Marcos escreveu o seu evangelho. Foi lá em Roma onde Marcos escreveu o evangelho. Um evangelho, quando a gente pega para analisar o evangelho de Marcos, ele tem muita influência das ideias de Pedro. Então a gente pode dizer que o evangelho de Marcos tem muito de Pedro nas ideias, nas narrativas, tá? Muito mesmo, muito do que Pedro testemunhou está no Evangelho de Marcos. Inclusive, tem um fato que é bem emblemático, que foi quando Pedro testemunhou a ressurreição da filha de Jairo. Marcos narrou esse acontecimento em grego, porque Pedro assim o pediu, né, para ser seu tradutor. Pedro tinha Marcos, os biógrafos costumam dizer, Pedro tinha em Marcos um filho de consideração, um filho do coração, né? Não só pela diferença de idade, mas pelo carinho, pela afetividade que Pedro tinha a Marcos, né? Pedro, como sabemos, era um pescador, né? E ele teve uma vida mais simples comparada com a de Marcos. Marcos teve uma vida mais badalada e também com mais oportunidades, né, de crescer a sua instrução. Marcos morre por volta de 68 ou 72 depois de Cristo. 68 ou 72 depois de Cristo, em Alexandria, no Egito, tá? Lá ele era evangelizador em Alexandria. Ele morre amarrado e arrastado pelas ruas de Alexandria, sangrando bastante, né? Ele pode ter passado o que aqui, encarnado? 58, 60, 62 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso que ele pode ter passado aqui encarnado, né? Então, uma vida, até se te comparar com a expectativa de vida da época, ele viveu muito. Hoje, se alguém desencarnar com 58, 62 anos, pela expectativa de vida, né, a gente imagina que poderia ter passado um tempo maior aqui. Mas a gente sabe que, de acordo com o planejamento reencarnatório de cada um de nós aqui, não existe isso, né? A gente, se fosse assim, crianças, bebês recém-nascidos não desencarnariam, né? Pais não sepultariam filhos, né? Então não existe ordem natural, né? Mas fazendo uma analogia, a gente pode afirmar que
ele teve uma vida longeva comparada com a expectativa de vida daquela época, né? Então, Marcos, aquele jovem que cansou na sua primeira viagem, na realidade foi um incansável divulgador do evangelho, né? Assim como Paulo começa cético em relação ao Cristo e depois se torna um fervoroso, devoto, divulgador do Cristo. O evangelho dele, inclusive, é o mais curtinho. A biografia dele é a que é a mais desafiadora, porque também é que a gente tem comparado com os outros atos apóstolos, né? É bem mais resumida, é bem mais curtinha a biografia dele. Existe, né? Ele está sepultado em Roma, tem uma igreja, justamente onde ele se hospedou em Roma na época em que escreveu seu evangelho. Tá? Essa igreja está lá até hoje. Quem tiver a oportunidade de ir à Itália terá a oportunidade de ver em loco, né? Eu ainda não fui, né? Mas eu assisti a várias reportagens, li, né, a respeito. Lá está o túmulo dos restos mortais da roupa que Marcos vestiu enquanto esteve encarnado aqui, né? Porque a gente sabe que a nossa essência de fato é espiritual, né? Ele não está ali, obviamente. Isso aí eu estou falando à luz do espiritismo, evidentemente. Isso é muito mais um registro histórico que a gente está fazendo, né? Bom, irmãos, a gente vai fazer agora uma análise espírita do Evangelho de Marcos. E aí a gente escolheu especialmente Emmanuel. Em algumas das suas obras, Emmanuel faz assim uma interpretação do Evangelho de Marcos. Eu vou pegar trechos do Evangelho de Marcos, descritos dele, e aí a gente vai ver o que é que Emmanuel nos ensina no livro Caminho, Verdade e Vida e no livro Irmão, né? Então, em Marcos 1,15, nós temos a seguinte passagem. Palavras de Marcos, tá? E dizendo, está completo o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1 a 15. Né? Qual é a análise de Emmanuel em relação a essa passagem? Qual é a visão espírita dessa passagem de Marcos? Aí eu vou fazer o meu filtro em cima da análise de Emmanuel, tá? As pessoas folclorizam muito que é o fim do mundo, né? Jesus está voltando, né? Coisas desse tipo. As pessoas folclorizam muito, até fanatizam esse tipo de expectativa, né? Ah, o mundo está acabando, né? Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Existe um folclore, existe uma fé talvez cega, fanática, né? Sem razão, né? Que traz esse tipo de expectativa. Muitos esperam que esse reino de Deus que Marcos cita no seu evangelho, né, será feito através de cataclismos, né, de tsunamis, tempestades, né? Contam com o absurdo, o fantástico, o fabuloso. Tem muita gente que acha que cada fenômeno da natureza, cada cataclismo, ou é o fim do mundo, ou é a chegada do reino de Deus. E aí o que é que Emmanuel nos ensina? Que esses flagelos da lei de destruição que na verdade é lei de renovação e transformação, tá? Esses flagelos, eles acontecem como ciclos naturais da Terra, fazem parte da renovação da Terra. Então, quando a gente tem uma tsunami na Tailândia, no Sri Lanka, um terremoto aqui em Caruaru, né, no Chile, um vulcão que entra em erupção, não necessariamente isso significa são chegados os tempos. Isso sempre aconteceu e sempre vai existir. Faz parte do equilíbrio natural do planeta, até ambiental.
para que este planeta continue funcionando e abrigando os espíritos que aqui estão, os fenômenos da natureza vão existir. Se a gente mistificar que, por exemplo, a mudança de clima que o planeta está passando agora é, por exemplo, a chegada do reino de Deus, a gente vai cair no mesmo equívoco das religiões dogmáticas, que tem todo o nosso respeito. Toda fé merece respeito. Né? Um espírita convicto, um religioso de verdade, jamais ele vai desmerecer a fé de uma pessoa que segue uma outra doutrina. Tá? Mas a gente, como espírita, a gente sabe que a nossa fé, a fé espírita, é uma fé raciocinada. E essa fé, ela tem que estar aliada à lógica, ao bom senso. Porque o que foge à lógica e ao bom senso nos leva à cegueira do fanatismo, ao erro, à precipitação e ao não entendimento mesmo de como funcionam as leis da natureza e as leis de Deus. Né? Então, irmãos, esses flagelos, ciclos da natureza, eles acontecem como ciclos naturais da Terra. Obviamente, parêntese, agravados pelos abusos da humanidade. Eu estou repetindo aqui nesta tribuna o mesmo discurso que eu fiz há 15 dias atrás, numa terça-feira, na Federação Espírita. Justamente me deram esse tema, lei de destruição. E aí, lá, 2 terças-feiras atrás, eu falei o seguinte: a lei de destruição é uma lei natural. Isso é indiscutível. A doutrina espírita esclarece. Mas os abusos da humanidade levaram às mudanças climáticas às quais nós estamos testemunhando agora. Os abusos da humanidade. Que tipo de abuso? Desmatamento predatório. Não trabalhar pela sustentabilidade. Isso aqui não é discurso político, não, tá? Tribuna Espírita não é para se falar discurso político. A gente está falando de espiritismo mesmo. Esse planeta é a nossa nave-mãe Terra. Nesse momento, esse planeta é a nossa casa. Do mesmo jeito que eu tenho que zelar pelo lar onde eu moro, toda a humanidade tem que saber zelar por esta casa, que é este planeta que nesse momento está nos abrigando para a nossa atual experiência encarnatória. Então, quando a humanidade não se preocupa com sustentabilidade, e o espírita do século XXI é um espírita antenado com ecologia, porque se não for, não é um espírita convicto. Kardec foi antenado com o tempo dele, século XIX. Nós temos que ser antenados com o nosso tempo também. E o tempo atual exige que a gente recupere a natureza. Que a gente não só dê tempo dela se regenerar, como a gente faça a nossa parte para ela se recuperar, uma vez que já foi bastante degradada. Por que eu estou falando isso? Porque essas mudanças de clima, que a gente não deve interpretar como chegada do reino de Deus ou fim do mundo, como tá analisado por Emmanuel no Evangelho de Marcos, essas mudanças de clima são resultado da vaidade do ser humano de acreditar que pode dominar a natureza. Não pode. É presunção. É legítimo que a gente tire os recursos da natureza que a gente precisa para nossa sobrevivência. A terra foi feita para isso também, para a gente tirar os nossos recursos de sobrevivência. Porém, nós temos a obrigação, do mesmo jeito que a gente zela pela nossa casa, do mesmo jeito que a gente faz uma. Claro, é uma comparação, né? Simples. A gente faz uma revisão no nosso carro, a gente tem o dever de cuidar bem desse planeta. Né? Então, gente, essas mudanças bruscas do tipo chove tantos milímetros num só dia, o que era para chover ao longo de um mês. Ou estações de seca prolongada, ou nevascas nos países do hemisfério norte, anormais. A gente não pode entender isso como um processo de transição planetária ou como chegada do reino de Deus, não. Isso aí é colheita, efeito da má plantação da humanidade, em só
abusar de retirar os recursos da natureza. Tá? O reino de Deus, como analisa Emmanuel, está dentro de cada um de nós e vem a ser externo, ele está fora de nós, quando nós praticamos a lei do amor. Então, o que é que Emmanuel esclarece nessa passagem de Marcos 1,15? O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Né? Então, não é uma tsunami na Tailândia, no Sri Lanka, que é a chegada do reino de Deus e da fase de regeneração. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E ele se torna externo quando a humanidade praticar a maior lição de Jesus, a lei de amor. E levaremos para a pátria espiritual esse reino de Deus que nós construímos dentro de nós através das nossas atitudes positivas. Essa é a análise de Emmanuel. Não é a opinião de Paulo que está aqui, é a análise de Emmanuel. Tá? Livro Irmão. Quais são os sentimentos que nós estamos nutrindo? Isso é outro questionamento de Emmanuel em cima dessa lição de Marcos. Estamos nos autoeducando e nos reeducando? Estamos fazendo todo o bem que nos é oportunizado? Isso Emmanuel levanta no livro Irmão, capítulo 12. Tá? E aí, em Marcos 1,20, Marcos escreveu assim: E os chamou imediatamente. Aí Emmanuel, no título Ouçamos, faz a seguinte análise dessa passagem de Marcos. Dentro do cristianismo, as passagens que registram o encontro do Cristo com os discípulos é geralmente interpretada simplesmente como sendo um apelo de Jesus ao ministério religioso. Palavras de Emmanuel. Tá? Mas esse apelo é muito maior. Emmanuel desdobra essa questão, afirmando que em todas as situações da vida, Deus, Jesus e a espiritualidade nos convocam para o caminho da luz e da sabedoria. Essa é a visão de Emmanuel. Né? Então, irmãos, não foram apenas os discípulos de Jesus que foram convocados. Não se restringiu àqueles discípulos a convocação para a luz, para o caminho, para a reforma e para a transformação do nosso planeta, não. Todos nós somos convocados diariamente, constantemente pela vida. A prova é que estamos aqui nesse momento, nesta casa. A gente poderia estar nesse momento vendo um filme, num restaurante, curtindo a família, né? Numa casa de praia. Mas se nós estamos aqui numa noite de sábado, nesse momento, é porque nós atendemos ao chamado da vida. Alguma coisa fez a gente despertar para a gente aparecer pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês no caminhando para Jesus. Para estar aqui nesse momento refletindo sobre a vida. Então nós atendemos esse chamado. Né? Estamos encarnados para cumprir o nosso planejamento espiritual. Acordado na erraticidade. Né? Nos tornamos pessoas melhores através do ato de servir. E aí, quando é que vem essa convocação no nosso dia a dia? Quando é que nós somos convocados a essa luz que é ensinada no Evangelho de Marcos? No convívio com a nossa família, no lar. Né? Nos desafios de convivência em vizinhança, no local de trabalho, na casa religiosa, no lazer, na rua, nas dificuldades. Porque a todo momento nós somos testados. E cada teste que a gente é submetido, teste de paciência, teste de perdão, teste de compreensão, teste de fazer o bem sem olhar a quem. Isso aí a gente é testado o tempo todo. Então, quando Emmanuel analisa essa passagem de Marcos 1,20 e o chamou imediatamente, Emmanuel quis dizer que nós somos chamados constantemente para seguirmos o Evangelho, a luz e essa reforma que a doutrina espírita nos orienta, nos aconselha. Né? No livro Fonte Viva,
capítulo 153, encontramos a seguinte análise: a regra cristã como inspiração para todas as situações do dia a dia. Ouçamos as palavras de Jesus, procurando segui-las com fidelidade, hoje e sempre. Mas o que é que acontece que a gente termina não ouvindo a palavra do Cristo e nem seguindo seus ensinamentos? Segundo Emmanuel, quando a gente está com a vibração baixa, energeticamente falando, né, perdemos essa sintonia com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga, né? E, consequentemente, não escutamos a esse chamado do céu que está lá no Evangelho de Marcos, né? Em Marcos 1:24, ele colocou assim, dizendo, dois pontos: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos 1:24. Aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, analisa essa passagem da seguinte forma: o que temos com Cristo? A missão de Jesus não terminou na cruz. Ele é o governador espiritual do nosso planeta e deve ser a nossa inspiração maior. Nós respeitamos aquelas doutrinas que, como nós já falamos, que acreditam que o ato de Jesus ter desencarnado na cruz, aquela cruz segurou todos os erros da humanidade, né? Vocês já devem ter ouvido de outros irmãos, de outros segmentos religiosos, de que, por exemplo, nós espíritas não precisamos fazer a caridade, não é? Porque não precisa, porque Jesus já morreu por nós, né? O sangue de Jesus derramado na cruz já livrou, já salvou a humanidade de todo o mal, né? Com todo o respeito que nós temos, volto a dizer, a gente não está aqui para falar mal da fé de ninguém, mas como a fé espírita é uma fé raciocinada, é um discurso muito cômodo, né? Muito confortável. Porque se eu acredito que eu não posso evoluir espiritualmente, evoluir como pessoa, me educar, me tornar uma pessoa melhor, porque Jesus já morreu na cruz, ele derramou o sangue dele pela humanidade, então é muito peso, né, nos ombros de Jesus. Não que ele não pudesse suportar, porque ele naquela época que ele veio para cá, ele já era um espírito puro, perfeito, já era um espírito superior. Mas é muito cômodo e termina anulando o verdadeiro sentido da missão de Jesus, como o próprio Evangelho de Marcos esclarece, né? Jesus veio para nos ensinar como viver. É muito confortável, porque aí todo o erro que eu cometer, não, mas eu já estou salvo, né? Jesus já me salvou. Eu não preciso educar-me. Eu não preciso me reformar, porque tem algumas doutrinas que dizem, não, você não precisa, porque você não precisa se reformar. Você não pode se reformar. Jesus morreu por você. E aí, quando Emmanuel analisa o Evangelho de Marcos, ele diz que a missão do Cristo não terminou na cruz, né? Ele é o nosso governador espiritual. A quem damos ouvidos? Nos sintonizamos com as boas energias e os amigos benfeitores espirituais, ou os espíritos negativos e contrários ao amor? A quem nós damos ouvido? Aí vai depender da nossa sintonia, da nossa vigilância, do nosso livre-arbítrio, da vida que a gente leva. Isso é um alerta de Marcos, é um alerta de Emmanuel e da espiritualidade, né? Estamos querendo que os outros apliquem o evangelho. Ou seja, a gente quer que o outro pratique, né? Quando a gente deveria aplicar em nós mesmos. É muito comum a gente espírita, até com muita boa vontade, e eu já caí nesse erro várias vezes, né? Com muita boa vontade, a gente queria aconselhar, né? Olhe, mas lá no Evangelho, viu? Capítulo 17, sede perfeitos, o homem de bem. Eu estou falando que a minha lição preferida é de Fernando também, que está aqui, né? É, é muito comum, né? A gente quase pregar, assim, quase, não literalmente, né? Entre aspas, doutrinar. Mas a gente tem que aplicar na gente, né? Não vou mudar o outro. E é isso que Emmanuel alerta para a gente aqui, né? É muito comum a gente querer que os outros apliquem o evangelho. E muitas vezes a gente esquece de aplicar nas nossas próprias vidas, né? No evangelho de Marcos, Jesus ensina que pregar não é simplesmente ensinar, né? É
vivenciar, é exemplificar, né? E Jesus, quando ele pregava, ele não se colocava em posição superior. Ao contrário, ele não se situava acima de ninguém. E Jesus andou principalmente no meio de quem? Pessoas de má fama, né? Nós provavelmente ficaríamos preocupados com o que é que os outros iam pensar da gente, né? Pela nossa vaidade, egoísmo, a gente ia ficar preocupado, né, com o que os outros pensam da gente. Jesus andou no meio de pessoas que eram consideradas de má fama. Cobradores de impostos, políticos corruptos, né? Nossas irmãs prostitutas. Ele andou no meio dessas pessoas, sem se preocupar com o que as pessoas iam pensar. Nós, provavelmente, ficaríamos preocupados com o julgamento das pessoas. Isso quando nós não julgamos quem anda com as pessoas, entre aspas, de má fama, né? De má reputação. Então, Jesus, ele não se colocava acima de ninguém. Porque fica claro para a gente que nós não podemos viver o faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Para não sermos justamente os sepulcros caiados que o Cristo alertou. Por isso que toda palestra espírita eu abro com o mesmo discurso. Quem assiste às minhas palestras sabe. Espiritismo é uma doutrina de amor, de esclarecimento e de muita responsabilidade. Né? Até porque, irmãos, como disse Paulo de Tarso, somos observados por uma nuvem de testemunhas. Tanto os irmãozinhos negativos, que nós chamamos de obsessores, espíritos sofridos, como também a espiritualidade, que está acreditando que a gente vai melhorar. A espiritualidade positiva, que acredita que a gente pode e deve melhorar, né? Se a gente não vive o que a gente prega, a gente vive de forma incoerente. Incoerente, né? Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já era um espírito puro, perfeito, e não se colocou acima de ninguém. Ele tinha consciência do grau de evolução que ele tinha atingido já, o máximo, e não se sentia melhor do que ninguém. Às vezes a gente aqui, a Terra tem umas vaidades assim do tipo, o sujeito se sente melhor porque tem uma instrução melhor, porque tem uma condição social melhor, porque frequenta determinado ambiente, né? Aqui na Terra, para o indivíduo, por pouca coisa que seja, se sentir superior aos outros. E Jesus foi um maior exemplo de como não se deve viver isso dessa forma, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel analisa Marcos 2,4, a passagem do paralítico. Palavras de Marcos. Muitos admitem a necessidade de estudar e vencer, perdão, palavras de Emmanuel. Muitos admitem a necessidade de estudar e vivenciar Jesus, mas muitos colocam obstáculos à mudança, né? Muitos alegam falta de tempo para a meditação, mas tempo é questão de prioridades, de interesse. E o problema é que a gente acaba se entregando assim à corrida da sobrevivência, né? Todo mundo hoje assim diz que não tem tempo para nada, né? Ah, mas eu trabalho muito, né? Eu mesmo me pego falando isso, eu trabalho muito. E de fato, eu até conseguia antes frequentar o caminhando durante a semana. Hoje eu não consigo, por conta da minha atividade profissional. Mas isso, se a gente estabelecer prioridades, a gente pode destinar algum momento da vida da gente para meditar sobre a vida, a nossa vida e a vida, para meditar sobre isso que a gente está estudando aqui, sobre o que a gente estuda na doutrina espírita, sobre o que a gente estuda nas obras espíritas. A gente passa muito tempo na frente de telas, né? Celular, TV, computador. A gente está vivendo mais a vida virtual do que real. Às vezes a gente está desperdiçando muito tempo, o tempo que a gente poderia. Aí quando desencarna um ente querido, a gente fica com remorso. Ah, mas eu poderia ter passado mais tempo, né? Com fulano, com Beltrano, com meu pai, com meu irmão, com minha irmã, com meu filho, com meu sobrinho. E a gente fica demasiadamente. Porque aquela telinha lá do celular, que é uma evolução maravilhosa,
facilita muito a vida da gente, traz muito conhecimento, muita informação, também traz muita perturbação. Quando ela domina a gente não domina ela, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente não dedica tempo a refletir sobre a vida, a meditar, porque a gente está tempo demais na frente do celular ou da TV, né? Então é questão de estabelecer prioridades. Nós não escolhemos, por exemplo, estar esta noite aqui no Caminhando, em vez de estar na frente de uma tela, né? Então muitos alegam falta de tempo, né? Mas o céu e a vida nos chamam o tempo todo à mudança e à evolução. Será que nós precisamos das fases de crise e de dores para sermos chamados para a vida? Para atendermos ao chamado da vida? Não necessariamente, né? Não necessariamente, né? O problema é que a gente vive numa zona de conforto que nos atrasa o progresso e a felicidade. O que é a zona de conforto? É justamente a gente achar que a vida da gente tá boa. Não tem nada para mudar, né? Tudo tá ótimo. E aí as pessoas passam a ter medo de mudanças. E a vida é renovação, é mudança. Eu, na minha imaturidade juvenil, quando eu era criança e adolescente, muitas mudanças me assustavam. Mudar de escola me assustava, mudar de bairro me assustava. Porque eu estava ali acostumado, né, com aquele convívio com aquelas pessoas. Estava bem numa escola, tinha amigos na escola, estava feliz com as aulas, estava bem num determinado bairro, tinha amigos na vizinhança. Aí mudava e começava. Aquilo mexia muito comigo, até porque eu era um garoto introvertido, tímido, né? E que se impactava com mudanças. Hoje eu adoro mudanças. Eu trabalho a minha vida hoje para fechar ciclos, abrir ciclos novos, vivenciar coisas novas, sabe? Vivenciar coisas diferentes no meu trabalho, buscar projetos novos, buscar conhecer pessoas novas. Hoje eu adoro isso. E tem uma vantagem enorme nisso aí, que é exercitar uma das coisas que mais prendem a gente aqui, quando a gente desencarna, e que dificultam a adaptação ao mundo espiritual, que é o que dificulta é o apego. E o que facilita a passagem é o desapego. Se a gente ficar apegado a determinadas coisas, a gente não avança. Não avança. Quem garante que numa próxima encarnação, por exemplo, a gente vai voltar? É possível que a gente volte para a Terra. Mas será que para o Recife, para o Brasil, a gente pode reencarnar num país do Oriente Médio, da Ásia, né, na Antártida, em outro planeta, conhecer outras pessoas, ter outra experiência profissional, ter outra missão, né? É essa zona de conforto que impede da gente avançar, né? E aí, quando a gente estuda o Evangelho, esses grandes divulgadores como Marcos, né, à luz da doutrina espírita, o desapego diminui o desejo, que lá no budismo, né, o Buda, Siddhartha Gautama, ele dizia isso, né? Que o que mais traz sofrimento para a gente é o desejo. Porque é esse desejo que gera o apego e que geram necessidades que nós não temos, né? Isso aí está em consonância com o Espiritismo, né? Meus irmãos, nesses minutos finais, eu quero dedicar essa palestra ao amigo querido irmão Rogério Lins, né, que retornou à pátria espiritual no dia 2, não foi, de maio. E sabe por que eu quero dedicar essa palestra a ele? Porque foi ele quem me deu esse presente desse tema. É uma das últimas conversas que eu tive com o Rogério pelo celular. Eu lembro que era um prazer, assim, uma delícia conversar com ele. A gente conversava por muito tempo, né? E aí ele ligava e a gente primeiro ele perguntava se pode falar, né? E aí a gente conversava praticamente uma hora, os projetos para aqui para o centro, as ideias, acertar temas de palestra. E ele me deu esse tema de presente, né? Vai ter uma sequência, acho que o próximo sábado, se eu não estiver enganado, acho que minha amiga Kátia Gomes, da Federação, acho que ela vai trabalhar João, outro evangelista. E isso foi pensado por Rogério, né? Rogério me deu esse tema, Marcos, o evangelista, eu não tinha pensado nesse tema. E eu agradeço, eu quero dedicar essa palestra a ele,
querido e saudoso Rogério, incansável, igual a Marcos, incansável. Rogério era incansável. Era não, é, né? Era aqui na Terra, é, e continua sendo. Ele é incansável, né? Quem teve a alegria de trabalhar com ele na sopa, nas transmissões, nas reuniões, né? Incansável, né? Aquele coração dele mais fragilizado fisicamente, biologicamente, mas aquilo, ele como um bom sentido, né? O guerreiro do bom combate, ele estava ali, né? E eu tenho outra lembrança dele, porque esse livro aqui foi ele que me deu de presente também na pandemia. Boa Nova, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Ele me deu esse presente para um seminário espírita que a gente fez virtual. Então eu tenho aqui duas lembranças de Rogério. Exatamente. Simples, educadíssimo, fino, um lorde, atencioso, carinhoso, criativo, inteligente, incansável, né? Um gentleman, uma das pessoas mais educadas que eu conheci. E humilde, muito humilde, muito humilde. Eu lembro até que nas transmissões que a gente fazia online na época da pandemia, ele fazia questão de nem aparecer. Quando ele estava ali nos bastidores, junto com o Fernando, junto com o Luiz, né, junto com o Douglas, fazendo toda aquele cuidado com o som, com a imagem, né, para que tudo saísse com muita qualidade e saía, graças a Deus, com esse trabalho em equipe maravilhoso. Ele tinha sempre essa preocupação. Então, eu quero dedicar essa palestra ao querido irmão Rogério Lins, que já retornou à pátria espiritual. E eu tenho certeza que ele está num lugar muito bom, porque ele deixou uma marca muito positiva aqui na Terra, fez muita coisa boa, né? Então, meus irmãos, boa noite, muita paz. Espero que esse estudo tenha trazido algum esclarecimento, né, sobre a biografia e a obra de Marcos e à luz da doutrina espírita que a gente possa refletir, meditar, que eu acho que a grande lição da noite, na verdade, é a gente buscar tempo para meditar, refletir sobre essas lições, absorver a sua essência e aplicar no nosso dia a dia, né? Com sabedoria, com bom senso, com equilíbrio, com prudência. Então, boa noite, muita paz. Obrigado, Paulo, por essa mensagem tão proveitosa para todos. E o exemplo do Marcos, que foi o maturo, que desistiu da primeira viagem, desistiu depois. Isso nos traz um alerta de que cada um tem seu tempo de maturidade. Mas não cruzemos os braços esperando o tempo. Vamos atrás do tempo para a nossa evolução. Então, estamos muito gratificados com suas mensagens e mais um conhecimento do Evangelho do Marcos para nós, muito gratificante. Então, agora pediria a nosso irmão Orlando para fazer a prece de agradecimento. Assim seja. Vamos orar, meus irmãos, pela essa feliz oportunidade de estarmos aqui para aprendermos a fazer o bem sem olhar a quem. Seu Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, irmãos encarnados e desencarnados, só temos aqui a agradecer mais uma vez pela feliz oportunidade de estarmos aqui para evoluirmos no bem. Só agradecer pela essa palestra de hoje, que os espíritos de luz que estão aqui nos intuindo, nos coordenando, irradie todas as bênçãos, todo esse amor, toda essa felicidade e essa paz ao universo, onde houver fome, onde houver guerra, onde houver doença,
que esse espírito de luz, essa pleita de espírito de luz, amenize a esses irmãos mais sofredores. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele chegaremos ao Pai. Assim sendo, passo a palavra para o nosso irmão Luiz para dar por finalizados, na primeira parte, nosso trabalho da noite de hoje. Assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, mantenham-se harmonizados em silêncio, aguardando a chamada para o passe. Muita paz para todos.